Tem dias que eu acordo querendo saber o meu futuro. Com quem que eu vou casar, onde eu vou trabalhar e como é que vai ser o rosto dos meus filhos. Mas eu não posso simplesmente perguntar, Deus, me diz aí qual que é meu futuro. Eu preciso ser um pouco mais esperto e pensar numa maneira mais inteligente de descobrir essas coisas. Deixa eu ver aqui. Qual emprego é da vontade de Deus pra mim? Faculdade... Onde que eu começo? Eu sei que você já ficou se perguntando sobre minúcias da sua vida, mas já que a gente não gosta de falar dessa forma com Deus, a gente prefere perguntar: Deus, qual é a sua vontade para minha vida? Deus te trouxe aqui porque Ele quer revelar o plano que Ele tem para você. A vontade de Deus, ela tem 3 níveis. Eu quero falar sobre como conhecer a vontade não revelada de Deus. Mano, faz um teste aí. Digita no YouTube qual a vontade de Deus para minha vida. Você vai encontrar aqui que algumas pessoas estão falando assim, ó. Interprete a circunstância de acordo com o seu coração, com o seu sentimento, com a sua vontade ali na hora. Por exemplo, você quer muito uma garota. Como é que você descobre a vontade de Deus para ela? Você faz um teste com Deus. Deus, se for da tua vontade que eu namore com essa garota, faça isso acontecer. E aí a gente, como bom protestante, adora uma base bíblica, usa o exemplo de Gideão para fazer alguns testes com Deus. Só que o que a gente se esquece é que Gideão, ele já tinha recebido uma resposta de Deus acerca daquilo que ele precisava fazer. E aí ele faz os testes como um sinal da sua incredulidade, de que ele não estava confiando exatamente naquilo que Deus tinha falado para ele. Então você pode estar achando que isso é uma prova de fé, quando na verdade só está demonstrando a sua incredulidade naquilo que Deus já disse. Como se Deus fosse um cartomante que revela para mim as coisas que vão acontecer comigo ali na frente. Uma previsão de um ventilador sem hélice, mas aí já é demais. Não tem como prever tudo o que vai acontecer. Eu até camuflo bem. Afinal, eu quero saber a vontade de Deus para agradar Ele, certo? Às vezes sim. É um desejo genuíno de agradar Ele. Mas boa parte do tempo parece que eu só tô tentando evitar erros e errar o mínimo possível nas minhas escolhas pessoais. Tipo, querendo ver um pequeno trailer da minha vida para que eu não faça grandes burradas. Ou então, se naqueles momentos em que eu tô ansioso, eu tivesse uma lista de Deus falando, vai pra cá, faça isso e aquilo, para saber exatamente o que eu tenho que fazer, talvez as coisas fossem mais fáceis. Mas afinal, qual é a vontade de Deus para minha vida? Bom, o caminho mais lógico para procurar responder essas coisas seria procurar nas Escrituras. E o mais legal é ver que existem vários versículos que falam sobre a vontade de Deus. Efésios 5:17, João 6:37 a 40, Atos 20:27. Mas o mais interessante de vasculhar todos esses versículos, você pode procurar aí na sua casa, é descobrir que a palavra descobrir não está em nenhum desses textos quando falam sobre vontade de Deus. Não ia ser um pouco bobo pensar que os profetas e autores bíblicos inspirados por Deus há milhares de anos iam escrever algo só pra gente descobrir com quem que a gente vai se casar ou qual faculdade a gente tem que fazer, se é ADM ou se não é. Mas é meio engraçada essa ideia, né, de a gente querer ver tudo antecipadamente. É um desejo de antecipação acompanhado de uma vontade por uma vida sem falhas, sem tropeço. Eu já sei tudo o que vai acontecer, então não preciso me preocupar. Mas eu temo por isso porque a gente esquece daquela frase de Jesus que diz: basta cada dia o seu próprio mal. Ele ensina pra gente que se preocupar com coisas que extrapolam, que saem do dia de hoje, é tentar abraçar mais do que a gente consegue. No fim, uma pessoa que está procurando essa vontade escondida de Deus, ela não está procurando por aquilo que Deus prometeu, e sim uma vida livre de tropeço. Ela só quer viver a vida no modo tutorial, com um Apple Vision Pro na cara e as setas brilhantes dizendo para onde que ela tem que ir, se é para a direita ou para a esquerda. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: você tem que assumir responsabilidade na sua vida e não querer uma pessoa dizendo vá para cá ou para lá, porque Deus nos deu responsabilidade para decidir coisas na nossa vida. Ou você acha que Deus é um ditador que ele vai ficar bravo se naquele dia você não sai de casa de moletom e sai de jeans? Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300.
O James Sire fala uma coisa muito interessante, o autor desse livro aqui. Ele explica que no teísmo cristão básico, Deus cria o universo como um sistema aberto. Eu vou explicar o que é um sistema aberto. Sistema aberto basicamente significa que o universo foi criado sem roteiro, ou seja, é um universo criado onde causa e efeito acontecem de modo livre. Você faz uma coisa, existem consequências para essas atitudes. Ele dá responsabilidade para o homem é criado um ser autodeterminante, que pode escolher as coisas. Eu posso escolher tomar essa xícara de café ou não tomar essa xícara de café. Mostrando pra gente que Deus ele não tem um roteirinho pra nossa vida. Ele não tem um script pra gente seguir. Ele dá liberdade pra gente fazer escolhas. A gente acha que a gente tá sendo controlado por Deus como bonecos ventrílocos e que a gente precisa ir pra essa direção porque agora ele mexeu o meu braço e a gente precisa escolher as coisas, sendo que não é assim que as coisas acontecem. Pô, eu escolhi uma namorada aqui e a gente não ficou junto e não era da vontade de Deus. Pera, não era da vontade de Deus? Como? Se não era da vontade de Deus, você quer dizer não era agradável a Deus? Então, primeiro, você não tinha nem que ter começado esse namoro. Mas se não era da vontade de Deus, significa não estava nos planos de Deus, aí tudo bem, mas como é que você ia saber quais eram os planos de Deus quando você começou a namorar essa pessoa? Porque no fundo a gente está tentando ver, a gente está tentando perceber, a gente está tentando sentir que aquilo que a gente está fazendo é o correto, é a vontade de Deus. Essa é a nossa vontade, que é o concreto. Só que a gente acaba esbarrando naquele texto de Paulo em 2 Coríntios 5:7, que diz pra gente viver por fé e não por vista. E aí você me pergunta, tá, mas o que significa isso, JP? Eu vou te explicar agora, lá em Hebreus capítulo 11, porque a gente tem uma impressão muito errada do que significa fé, e eu vou mostrar pra você. A maioria das pessoas que lê Hebreus 11:1 acha que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: fé é uma convicção de coisas pessoais que você espera que aconteçam. E não é isso que ele está falando no texto. Mas de quais coisas esperamos? As promessas redentoras de Deus. Ele vai continuar falando nos versículos seguintes. Então, ele não está falando de uma coisa subjetiva com a qual eu espero. Não, eu espero que eu vou ter muito isso aqui. Eu espero que eu vou ter muito isso lá. Ele está falando de coisas concretas no texto, de coisas que estão escritas ali. Essas são as coisas que se esperam. Então, viver por fé não é ter convicção de que tudo que você faz é de Deus, do tipo, escolher uma faculdade ou um trabalho. Porque às vezes você recebe uma oportunidade de entrar num emprego e aquilo não é a certeza da sua vida de permanecer naquele lugar. E sim uma oportunidade que acabou surgindo ali para você e que vai te ajudar a pagar as contas de casa. Inclusive, o Weber Campos Jr., autor desse livro aqui, dá uma ilustração muito interessante sobre isso. Imagina que você tá numa rodovia e entra uma neblina do nada. E aí, na neblina, você tem que desacelerar o carro, né? Você tem que ser mais cauteloso. Só que se você para na neblina, você vira um alvo fácil para acidente, porque você não sabe quem está vindo atrás de você e por aí vai. Então, mesmo não enxergando muito adiante, você continua dirigindo com cautela, confiando que vai ter estrada, mesmo quando você não consegue ver ela. Isso é caminhar por fé, não por vista. Então, nós cremos que Deus provê, que Ele cuida da nossa vida, mas a gente não enxerga o futuro. Então, viver por fé não é ter convicção de que tudo vai dar certo. Isso é um evangelho falso. Deus não promete pra gente que tudo vai dar certo, que daqui a uns 3 minutos eu não vou bater num carro sem querer nessa estrada. Paulo tinha o desejo de estar em alguns lugares, ele até fazia planos, mas Deus não ficou mostrando para ele se ele tinha que ir para algum lugar, se ele tinha que ir para outro. Em Atos capítulo 20, Paulo fala que ele queria sair da Ásia para chegar em Jerusalém e pregar em Pentecostes, se a providência de Deus assim permitisse. Então, viver por fé não é crer que todos os meus planos vão ser concretizados, mas de que as promessas de Deus e de que o cuidado de Deus vai estar comigo, mesmo quando eu não estou enxergando além da neblina. Lá no segundo século tinha um grupo, uma seita bizarra de uns caras chamados gnósticos. Quem eram os gnósticos, JP? Por que você está falando disso agora? Eram uns gurus que
falavam para as pessoas que eles tinham acesso a um conhecimento místico que só esses gurus tinham e que existiam algumas maneiras de obter esse conhecimento através de algumas práticas que eles deveriam fazer. Isso dominou muito a parada na época e me lembrou muito esse movimento que a gente tem recentemente, de descobrir essa vontade secreta de Deus. Aí você olha aquele irmão que parece que tem um acesso mais profundo com Deus no relacionamento dele, e aí ele sabe se quando ele tá arrepiado de um lado ele precisa comprar ou não aquela casa, e se ele sente uma coisa aqui. É como se esse irmão tivesse uma chave do conhecimento para discernir essa vontade secreta que não foi revelada de Deus. E você se sente mal porque você não sabe aquilo ali, você não sabe como fazer, porque você não tem tanta sintonia com o Espírito Santo ou com o seu próprio espírito dessa forma. É tipo um neognosticismo. Isso só mostra as nossas concepções erradas sobre a vontade de Deus. A maioria das pessoas acha que a gente tem que descobrir, enquanto a gente entendeu que a gente tem que compreender. E a compreensão dessa vontade já revelada é o que a Bíblia vai fazer pra gente. Bom, então, como a gente entende a vontade de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Nesse livro aqui, o Weber explica que, às vezes, a Escritura usa a palavra vontade para descrever aquilo que Deus quer que a gente cumpra nos termos de preceitos bíblicos. A gente chama isso em teologia de vontade preceptiva, ou seja, dos preceitos de Deus, os mandamentos, a sua lei. O que as pessoas geralmente entendem sobre essa vontade escondida de Deus é que elas estão fazendo algo que é moral. O que isso significa? Que quando elas estão escolhendo alguma coisa, isso pode ser pecaminoso ou não. Do tipo, vou fazer uma faculdade de medicina. Se isso não é vontade de Deus, é pecado estar fazendo medicina. Só que Deus não chama nenhum curso da faculdade de pecado. Ele vai chamar o ódio ao irmão de pecado. Porque faculdade, um curso de engenharia, de medicina, de enfermagem, o que quer que seja, não são pecados, não são matéria de é pecado ou não é pecado. Então elas não podem ser contadas como vontade preceptiva. Se eu escolho medicina, eu não estou em pecado, ou se eu não escolher engenharia. Essa é a ideia. E outra vontade que a Bíblia descreve, e o Weber vai conversar sobre ela nesse livro, é a vontade decretiva de Deus, que diz respeito aos seus planos, aos seus decretos. Jó diz, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Isaías 46 fala, farei a minha vontade, cumprirei todo o meu propósito. Essas coisas dizem respeito aos decretos. Então a gente está falando de coisas diferentes. Quando a Bíblia fala de buscar compreender qual seja a vontade de Deus, lá em Efésios 5:17, ela está falando de vontade preceptiva, de santificação, de coisas que Deus já revelou na sua palavra que Ele quer que a gente pratique. Tanto que o texto vai falar da gente ser cheio do Espírito Santo na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e em todos os lugares onde a gente for andar, no dia a dia. Então existe uma linguagem de santificação. Então imagina que você esteja querendo ir para os Estados Unidos, aí você fala assim, pô, eu vou pegar um visto de turista e vou ficar lá trabalhando por vários meses, assim. E aí se eu conseguir um emprego rápido, cara, é porque Deus quer que eu vá. Mas peraí, você percebeu o que você tá falando? Você tá indo trabalhar nos Estados Unidos com visto de turista. Isso é pecado, irmão. Você tá ilegal trabalhando. A Bíblia fala claramente que a gente precisa obedecer à lei, desde que ela não vá contra a lei de Deus. Você tá descumprindo uma lei civil, cara. Você é um criminoso. E essa é a parada mesmo, não é? Tipo... É verdade. Como é que você acha que isso é vontade de Deus pra você? Portanto, se você tá obedecendo os mandamentos de Deus, você tá dentro da vontade dele. Isso é tranquilizador. Em 2019, eu tava fazendo engenharia física, eu tava muito infeliz. Eu tomei a decisão de sair do curso. Simplesmente porque não tinha ninguém me falando assim, olha, lê esses livros aqui agora e decida por esse caminho. Eu fiquei por alguns meses meio perdido sobre o que eu ia fazer. Tinha várias opções. Eu orava pedindo a Deus pra me dar sabedoria, discernimento pra lidar com elas, mas por muitos dias eu ficava extremamente confuso e Deus foi me levando na sua providência até fazer teologia. Mas eu demorei assim quase 2 anos para perceber isso. Graças a Deus estava na pandemia, eu tinha começado já a produzir vídeos na internet e tudo mais. O ponto é que Deus me trouxe aqui e no meio desse monte de confusão, Ele nunca chegou para mim e disse assim, olha, eu vou te dar esse livro aqui, eu vou te trazer essa pessoa aqui e essa frase que você vai ler vai mudar a sua perspectiva sobre alguma coisa, porque não teve uma virada de chave absurda de um dia para a noite, de uma experiência espiritual que aconteceu. Eu simplesmente fui tomando decisões todos os dias, confiando que Deus estava cuidando de mim, pedindo para Ele para me dar sabedoria, e aqui eu tô.
Porque se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que todas as coisas estão debaixo do controle dele e que elas estão cooperando para o nosso bem. As escolhas que a gente faz, elas não fogem da soberania de Deus. E esse texto de Romanos 8:28, que está falando desse mundo debaixo do pecado, que é um mundo de sofrimento, com muitas coisas difíceis, sim, fala que Deus está nos fazendo apegar a Jesus Cristo cada vez mais. E foi exatamente isso que foi acontecendo. Eu fui me apegando a Jesus, eu fui pensando na minha santificação, eu fui procurando, buscando obedecer a Deus, me arrepender dos meus pecados, e as coisas foram sendo conduzidas, não de uma forma perfeita e mística, como se tivesse uma coisa preparada, um script que me foi dado e eu só fui seguindo ele. Eu tinha vários dias que eu estava perdido, mas depois as coisas foram fazendo sentido e foram acontecendo, eu fui fazendo escolhas e aqui eu tô, porque essa é a providência de Deus. Ela não nos deixa de mãos vazias, ela não nos deixa sem saber o que a gente vai fazer ou como se a nossa vida não tivesse cuidado nenhum. Ele cuida de nós. Nós ainda somos cheios de falhas, cheios de pecados, e o único que teve, desde o começo da sua vida, 100% na vontade de Deus, no centro da vontade dela, foi Jesus Cristo. Então, embora a gente queira estar sempre obedecendo a Deus, sempre perfeitos como Jesus, a gente ainda tem muitas falhas, muitas imperfeições, a gente ainda não chegou lá. E essa espiritualidade de querer descobrir a vontade de Deus é uma espiritualidade doente, porque ela tira Cristo do centro. É o conhecimento místico do que eu preciso fazer para estar no centro da vontade de Deus, antes do que ser a pessoa carente por Cristo todos os dias. Essa ânsia de descobrir essa vontade secreta para que a gente não precise de Deus. Porque se a gente souber do nosso futuro, aí a gente não precisa depender de Deus. A gente não precisa confiar em Deus de que tudo vai cooperar para o nosso bem. Quando é justamente o oposto. Deus não está prometendo nos dar o olhar, a visão do futuro, do que vai dar certo. Ele está nos prometendo Cristo e estar com Ele todos os dias, até a consumação dos tempos. É porque a gente é meia boca que a gente precisa de Cristo. E não que a gente tem que ser espiritualmente discernido para ir até Ele. É justamente o oposto. Nós temos a necessidade de voltar para Cristo e sempre. Não importa se você vai ter êxito na faculdade, na sua vida de relacionamento, no seu namoro ou não. Importa amar a Deus, querer ser como Ele, fazer a vontade revelada. Isso é superior a ser uma pessoa que sabe o seu futuro. Aqui no livro ele vai falar de perguntas que a gente pode fazer para saber se a gente está ou não glorificando a Deus nas nossas ações. Serve o teu povo? Glorifica o teu nome? Ajuda a expandir bom ensino? Então é agradável ao Senhor. E uma outra coisa é que a gente nem sempre vai escolher baseado em convicção. Tem um monte de decisões que a gente toma na vida que a gente não tem certeza se aquilo que a gente está escolhendo vai dar certo. Você vai abrir um negócio, você não sabe se esse negócio vai ter mega êxito ou não. Você vai iniciar um namoro, você não sabe se vai terminar casado com 3 ou 4 filhos e um cachorro. Mas não é isso, não é ter convicção sobre o que vai acontecer lá na frente que torna uma decisão boa ou não. Casamento, trabalho, ministério, onde eu vou morar, não são coisas das quais a Bíblia fala faça A ou B. Elas entram no campo da sabedoria. E aí Deus revela na sua palavra alguns caminhos pelos quais nós podemos obter sabedoria. Ele promete lá em Tiago que se a gente pede sabedoria, com fé, Ele dá a todos. Os caminhos de sabedoria dizem respeito a como Deus nos faz sábios e prudentes nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Então, existem coisas que a Bíblia fala para você fazer e ser sábio no dia a dia e ser prudente na tomada de decisões. Primeiro ponto, ser cheio das Escrituras e aprender a refletir biblicamente sobre as situações. É claro que a Bíblia não vai ter resposta para absolutamente toda e qualquer circunstância da nossa vida, mas os princípios que ela nos dá a partir das narrativas e das histórias que ela conta pra gente podem nos dar bons indícios, boas indicações para tomar decisões sábias. Em segundo lugar, aprender a ouvir gente mais madura do que você. Lá em Provérbios, a Bíblia diz que a sabedoria na multidão de conselheiros. E é óbvio que nem todo conselho é bom, a gente sabe que o conselho dos maus é ruim, mas ouvir conselho de gente mais madura na fé é proveitoso. Em terceiro lugar, desconfie das suas motivações, do seu coração. A gente sempre precisa perguntar por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E estar numa igreja saudável, em que você tem amigos e irmãos em Cristo que te digam, cara, isso não tá tão certo, por que você não repensa por esse lado? É a melhor coisa. Os meus amigos da igreja foram pessoas muito importantes para me impedir de tomar certas atitudes na internet, que eram atitudes tolas,
sem sabedoria alguma e que me privaram de passar por coisas ruins na internet. Isso é obviamente só um exemplo, né, do que esses bons conselhos podem fazer, mas o bom amigo é aquele que no momento em que precisa ele vai te repreender. Ele vai perguntar por que você está fazendo isso, qual é a intenção do seu coração, e muitas vezes você vai descobrir que a intenção do seu coração em fazer, em tomar alguma atitude é uma intenção errada, é uma intenção perigosa e até muitas vezes pecaminosa mesmo. Em quarto lugar, o Weber diz que uma das prudências da vida cristã é aquele texto das Escrituras que diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. A gente precisa aprender a esperar. A gente precisa entender que nem todas as nossas decisões vão ser tomadas naquela hora. A gente não precisa adiantar preocupações que não são daquele dia, não são daquele momento. Olha, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha ponderado sobre essas questões todas e tirado várias das suas dúvidas e acalmado seu coração. É isso. Tchau.